Aleluia. Dando continuidade à palavra de ontem, vamos gastar um tempinho para falarmos um pouquinho sobre a volta do Senhor. Nossa atitude para com as verdades, especialmente essa verdade, tem que ser cada vez mais, como é que eu vou dizer? Desesperadora, né? Tem que mexer com cada um de nós. Vimos ontem a visão de Apocalipse 12, essa visão que mostra essa peleja, essa guerra espiritual do dragão grande e vermelho contra a mulher universal que está gerando o filho varão. O filho varão será arrebatado e nós queremos ser arrebatados juntamente. Amém? Quem quer ser arrebatado? Amém. Diga amém. Essa questão da volta do Senhor é muito importante. Ela precisa mexer com todos os filhos de Deus. Só que tudo isso tem a ver, irmãos, com o que acontece hoje. Nós sabemos que a volta do Senhor está vinculado com a nossa participação direta em apressar a pregação do Evangelho do Reino. Mateus 24, 14. Quem sabe de cor? E será pregado este Evangelho do Reino a toda terra, por toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Temos que estar claros, irmãos, que a volta do Senhor está vinculado com a pregação do Evangelho do Reino. O Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. O Evangelho da graça, o Evangelho da regeneração. É o Evangelho que faz as pessoas saírem do caminho para o lago de fogo, para agora o caminho da vida eterna, para entrar no reino. Fazer parte do reino de Deus, fazer parte da família de Deus, fazer parte do corpo de Cristo. Em Daniel capítulo 12, eu gostaria que vocês abrissem, por favor. Versículo 1 e 2 diz assim: nesse tempo, isso tem a ver com o que nós vimos ontem. Nós vimos ontem que depois que o filho varão ele foi gerado e foi arrebatado para o trono, a mulher, ela foi então levada pelo Senhor para o deserto, para o seu lugar, onde seria sustentada por 1260 dias. E o dragão, que é Satanás, juntamente com a terça parte dos seus anjos, iria perseguir a mulher. Mas quando o filho varão foi arrebatado, começou então a peleja no céu. E essa peleja no céu foi iniciada por Miguel. Miguel e seus anjos começaram a pelejar contra Satanás, contra o dragão e os seus anjos. Então o que diz? Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo, e haverá tempo de angústia. Por que tempo de angústia? Porque exatamente no início do arrebatamento do filho varão, inicia-se os 3 anos e meio da grande tribulação. A grande tribulação, ela está vinculada com o arrebatamento dos vencedores. E ontem nós vimos claramente, se nós formos vencedores, nós não faremos parte da grande tribulação. Embora a grande tribulação, ela vai alcançar principalmente a Europa, que é exatamente o reino do anticristo. Embora também vá alcançar toda a terra de maneira indireta, mas o centro do caldeirão, da grande tribulação, da perseguição e do grande problema vai acontecer no reino do anticristo, que são as nações europeias e parte das nações do norte da África. Tudo vai gerar em torno do mar Mediterrâneo. E ali será então 3 anos e meio de grande tribulação, como nunca houve. Nós não estamos aqui para falar dele agora, mas isso acontecerá onde toda a população, toda a humanidade sofrerá grandemente com isso. E a mulher universal, que é a parte remanescente do povo de Deus, que não tornou-se vencedora, ela vai permanecer na grande tribulação no período de 3 anos e meio. Só que o Senhor irá trazer a mulher universal para o seu lugar, para o deserto. E nós vimos que o deserto representa a América do Sul. E esse lugar Deus guardará a mulher.
No entanto, nós sabemos também, conforme a palavra, que muitos outros filhos de Deus serão perseguidos e sofrerão em nome do Senhor. Pessoas serão perseguidas, mas por amar ao Senhor, como vimos hoje, vários irmãos declarando que amam o Senhor, nós também declarando que amamos o Senhor pelos hinos que cantamos. Nós esperamos que naquele dia, se nós ficarmos, nós não neguemos o nome do Senhor, nem neguemos a sua palavra. Não pense, irmãos, que nós tenhamos força suficiente para dizer, não vou negar o nome do Senhor, não vou negar a palavra do Senhor. Às vezes nós negamos o nome e a palavra do Senhor já em meio de circunstâncias que aparentemente, comparado com grande tribulação, são tão amenas no nosso dia a dia. Um pouco de sofrimento aqui, um pouco de sofrimento ali, já nos faz tombar para um lado, já nos faz desanimar por outro. Irmãos, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso amor pelo Senhor, fortalecer cada vez mais a nossa busca pelo Senhor. Possamos lançar raízes profundas no Senhor. Pode vir chuvas, pode vir tempestades, pode vir rios transbordando, que nós não iremos tombar, porque estamos firmados sobre a rocha, sobre a nossa experiência com o Senhor. No entanto, haverá sim aqueles que serão perseguidos, muitos morrerão à espada. Durante a grande tribulação, muitos irão entregar as suas vidas por causa do Senhor, vão preferir ser mortos, martirizados. Mas infelizmente alguns irão negar, vão apostatar da fé. Porque o anticristo se levantará para perseguir até mesmo os eleitos de Deus, conforme diz Mateus 24. Então, tempo de angústia virão, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Nós não sabemos, irmãos, o que isso vai acontecer. Nós não sabemos essas pequenas... Imagina, irmãos, hoje, pequenas coisas que acontecem no mundo já. Um terremoto aqui, uma tempestade ali, um tufão ali, furacão ali, no tornado dos Estados Unidos, aquelas coisas todas já causam um transtorno geral. Uma guerra entre Rússia e Ucrânia já está deixando toda a Europa preocupada, porque vão ficar sem gás. Todo o gás, imagina, irmão, todo o gás da Europa, a maior parte do gás da Europa vem da Rússia. Então a Europa está com medo de fazer retaliação devido a esse problema da Rússia com a Ucrânia, porque se fizer retaliação, só basta a Rússia fechar uma chave e a Europa ficar toda sem gás durante o inverno. E enfrentar frio de 20, 30 graus, abaixo de zero em alguns lugares. Irmãos, quando se fala sobre a volta do Senhor, não podemos ficar assim, interessante, né? Irmão, nós temos que despertar. Nosso tempo está chegando. O tempo, vamos colocar assim, o tempo da vitória está chegando. Vimos ontem que o Senhor quer formar em cada um de nós o filho varão. O Senhor precisa de você. Eu quero naquele dia, né? Todos nós queremos naquele dia, quando o Senhor arrebatar o filho varão, nós também sejamos arrebatados juntos. Mas lógico, não queremos ir somente nós, preocupados só comigo. Não é só eu sofrer as dores de parto, o tormento para dar à luz o filho varão em mim. Ontem Daniel completou uma palavra muito interessante, que assim como Paulo sofreu as dores de parto pelos Gálatas, até ser Cristo formado neles, nós também hoje, pela pregação do Evangelho do Reino, por todas as formas que Deus tem dado a nós, irmãos, comportagem, bucafé, tenda, literatura, grupo familiar, bucafé caseiro, no seu trabalho, na sua escola, nós temos que buscar diante do Senhor mais vencedores conosco. Pregar esse Evangelho enquanto é tempo. Porque tempos virão, irmãos, que as pessoas já não estarão com seus ouvidos abertos para ouvir o Evangelho. Hoje ainda estão com seus ouvidos abertos. Nós temos que ser ousados em falar do Evangelho. Se você não tem tempo, você pode usar uma literatura, pode usar um jornal, como a irmã Iracema hoje compartilhou, ali no hospital mesmo, dando a luz, né, ao Arturo, a Mônica ali, gerando um filho. Aí puderam orar com as pessoas, levar o Evangelho, levar o jornal. De qualquer maneira, a semente foi semeada. Se você não consegue depois dar continuidade, não tem problema. Tem um Espírito que vai dar continuidade.
Mas nós temos que ser ousados em pregar a palavra. Temos que aproveitar as oportunidades para pregar a palavra. Nós temos que ver, irmãos, que não é o seu futuro que você vai ter agora um melhor emprego. Glória a Deus, que Deus te deu um melhor emprego. Estude para ter um melhor emprego. Você está saindo do seu nível talvez um nível para um nível de cargo de confiança. Tudo bem, ótimo. Mas tudo isso tem que ser para a volta do Senhor. Nossos planos, às vezes, são planos muito a longa distância, como se o Senhor fosse voltar daqui a 50 anos. Estão preparando coisas para os nossos netos. Não que não devamos preparar, porque nós não sabemos quando o Senhor volta. Mas, irmãos, com tudo que está acontecendo, nós temos que ver, o Senhor está próximo de voltar. Quem crê nisso? E aí a volta vai ser mais rápida se eu e você estamos mais envolvidos. Você quer apressar a volta do Senhor? É uma pergunta que eu estou fazendo. Você quer apressar a volta do Senhor? Você acha que você pode apressar a volta do Senhor? Já ficaram em dúvida, né? Não, mas não precisa ter dúvida não, vou procurar de novo. Você pode apressar a volta do Senhor? Você pode. Diga para o seu vizinho, você pode. E diga para o seu vizinho, eu posso. Agora, para você e eu apressarmos a volta do Senhor, nós temos que estar envolvidos com os interesses de Deus. Não pense que vindo à reunião uma vez por semana, você está envolvido o suficiente com os interesses de Deus. Eu vou dizer uma coisa, que o sangue me cubra. É bem provável que muitos frequentadores de reunião apenas vão ficar. Porque, irmãos, não basta reunião para nos fazer vencedores. Nós temos que estar envolvidos até no último fio do cabelo com as coisas do Senhor. Mas vai dizer, irmão, mas eu não sou tempo integral. Mas ninguém está falando para você ser tempo integral. O coração tem que ser integral. Preocupado com o seu crescimento em primeiro lugar. Segundo, preocupado com o crescimento daqueles que estão perto de você. Gerando o filho varão em você primeiro. Gerando a parte forte em você primeiro. Gerando o filho varão nos seus vizinhos, na sua família. Orando por eles. Às vezes não é muito blá blá blá, não é eu tentar convencer o fulano, o ciclano, mas é eu poder orar pelas pessoas. Agora, tendo chance, o Senhor me dá chance, eu posso falar. Ministrar Cristo. Como alimento para nós podermos crescer. Ambiente de trabalho, tantas pessoas que ficam aí sem meta, sem objetivo. Você chega e você leva o evangelho para as pessoas. O que é isso, irmãos? Você está semeando a palavra de vida. Essa palavra de vida vai brotar. E vai fazer com que aquela pessoa que aparentemente não tinha oportunidade, igual a irmã compartilhou, uma coisa tão simples. Ela sentiu que devia ir lá no meio da grama, vendo aquela pessoa que caiu, né, tinha caído. Ela não quis, rejeitou. Mas a irmã, cheia do amor, voltou, falou assim, viu ela cair de novo, foi lá. Falou, não importa quando me maltratou mal. Às vezes nós somos assim, a pessoa maltrata mal, também não quero mais saber dela não. E às vezes acontece no nosso meio. Um irmão, às vezes, sem querer, te maltrata mal, você também não quer mais saber dela. Eu não quero mais me aproximar daquela irmã, me maltratou, nem me cumprimentou. Você vira a cara também. Irmãos, nós temos que vencer essas coisas. Se essas coisas nós não vencemos, essas coisas tão mínimas não vencemos, como é que vamos vencer coisas maiores quando chegarem até nós? Aleluia, que aquela pessoa não apenas bebeu água, mas bebeu a água da vida. Amém. Invocou o nome do Senhor. Amém. Quando é que os irmãos vão vê-la de novo? Não sei, mas uma coisa é certa. Ela sabe que a tenda está ali todo domingo. Amém. Não sei se vocês pegaram o telefone dela, pegaram alguma coisa. É importante que as pessoas possam deixar. É importante que a gente possa dar continuidade. Para que nós possamos cuidar dela, orar com ela. Se você não quiser dar, ela não quiser dar, você dá o seu telefone. Você dá o seu endereço. Para que a pessoa tenha a chance de poder te contatar. Vai se lembrar, naquele dia alguém me ajudou.
eu tenho um telefone dela, vou ligar para ela. Correto? Nós temos que ser esses que pregam o evangelho. Então, o versículo 1 diz ainda: mas naquele tempo será salvo o teu povo. Aleluia! Será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui tem uma questão bem clara. Muitos de nós pensamos assim: só os cristãos ressuscitarão. Não, a palavra é bem clara, em Apocalipse também diz: todo mundo ressuscitará. Os cristãos ressuscitarão primeiro, e os não cristãos ressuscitarão por último, lá depois dos 1000 anos, né? Para enfrentar o grande trono branco. Todos ressuscitarão. Só que os que ressuscitarem, os que têm a vida de Deus, vão ressuscitar para a vida eterna. E os que não têm a vida de Deus, vão ressuscitar, conforme diz o versículo, para a vergonha e horror eterno. Na conferência na Alemanha, o irmão Pedro Dong compartilhou uma palavra muito preciosa. Lá em Eclesiastes diz assim, que Deus semeou dentro do homem a eternidade. A eternidade está dentro do homem. Sabe qual que é a semente da eternidade? Foi quando Deus soprou o fôlego de vida dentro do homem. E formou o espírito do homem dentro dele. Na hora que o espírito do homem for formado dentro dele, foi formado a eternidade dentro do homem. O homem, ele tem uma busca por algo eterno. Quem não conhece a Deus, até mesmo as nações, os povos que não conhecem Jesus, nunca ouviram falar de Deus, eles buscam alguma coisa para adorar. É uma necessidade humana. Sabe que existe alguma força superior, alguma entidade superior, eles buscam alguma coisa para adorar. É por quê? Porque dentro de si existe uma busca pela eternidade. Só que existe eternidade para a vida eterna, existe eternidade para o horror eterno. Graças ao Senhor, todos nós que estamos aqui, somos aqueles que temos a eternidade para a vida eterna. E nós temos que levar essa vida eterna para muitas pessoas. Agora, a vida eterna tem dois aspectos. Uma é nascer para a vida eterna, que nos dá direito à Nova Jerusalém, onde nós iremos ali todos participar, todos os filhos de Deus farão parte da Nova Jerusalém. Não tenho tempo para desenvolver sobre isso. Depois, quem sabe, até podemos abrir uma série de palavras, uma palestra, né, com respeito à volta do Senhor. Queria que para a gente poder se preparar mais, ainda ser mais despertados. Mas a vida eterna que entrou em nós, ela nos dá direito, irmãos, da Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 22. Mas herdar a vida eterna não é uma questão da Nova Jerusalém. Herdar a vida eterna é uma questão do reino milenar. Herdar a vida eterna significa uma questão de recompensa. E a recompensa será dada para quem? Será dada para os vencedores. Amém? Versículo 2 diz assim, 3 diz assim: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Por um lado, nós somos sábios. Os que forem sábios, resplandecerão. Irmãos, resplandecer significa luz. Luz significa glória. O reino milenar, a parte que Deus quer que nós reinemos com Ele, é um lugar de glória. Amém? O que é ser sábio? Ser sábio e prudente é exatamente você e eu hoje gastarmos tempo nas coisas do Senhor, para o nosso crescimento espiritual, colocarmos azeite nas vasilhas, que significa o Espírito transformando a nossa vida. Isso é sabedoria. Ser sábio hoje é você buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é sabedoria. E com isso, irmãos, o que acontece? A luz vai brilhar em nós. Nós resplandeceremos como o fulgor do firmamento. A luz brilhará em nós. Ou seja, nossa lâmpada está acesa, mas também o nosso espírito está aceso, nossa lâmpada também está acesa. Nós estamos brilhando. Não estamos minguando, estamos brilhando. Agora,
brilharão muito mais ainda como estrelas os que a muitos conduzirem à justiça. O que significa? Significa, eu estou cuidando de mim, mas também estou cuidando de outros. Não é? Uma questão de servir ao Senhor, multiplicar os seus talentos, pregando o evangelho, apacentando as pessoas. Isso é conduzir muitos à justiça. Então, por um lado eu desenvolvo a minha salvação, por outro lado, o Senhor me usa para desenvolver a salvação de outros. Levando a palavra de Deus, levando palavras de encorajamento, levando as palavras de vida. Jesus é o Senhor. Nós temos que trabalhar nessas duas frentes. Daí no versículo 13, diz assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Essa palavra foi falada para Daniel. Daniel, cumpre cabalmente o teu ministério. Vá até o fim, não pare. Irmãos, Deus também entregou cada um de nós um ministério. Amém? Você tem ministério? Amém. Quem tem ministério, levante a mão. Amém. Se você tem dúvida ainda, levante a mão assim mesmo, porque você tem ministério. Você tem ministério? Levante a mão. Amém. Ótimo. Agora, esse ministério que você tem, lembre-se, esse ministério que eu e você temos, é para funcionar onde? Funcionar dentro da igreja, dentro do viver da igreja, dentro do povo de Deus, para servir ao povo de Deus. Para quê? Para ministrar Cristo, ministrar a vida de Deus às pessoas, ministrar o Espírito. Como nós temos visto nessa série de mensagens, nós somos ministros do quê? Da nova aliança. Nosso ministério é o ministério da nova aliança. Segue o teu caminho até o fim. Paulo falou para Timóteo: cumpre cabalmente o teu ministério. Nós não podemos parar no meio do caminho, irmãos. Se nós pararmos no meio do caminho, é o que foi visto ontem. Paulo falando para os Gálatas, é como que abortar o filho que está sendo produzido. Nós não queremos abortar o nosso filho varão. Eu não quero abortar, você quer? Ninguém quer abortar o filho varão que está nascendo. Nós queremos produzir, nós queremos caminhar, seguir até o fim. Até o último dia, quando o filho varão estiver para dar à luz. Queremos gerar de nós o vencedor. Pois descansarás, no caso ele dormiu, né, no Senhor, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Irmãos, esperamos que todos nós aqui, se o Senhor nos der graça, alguns talvez vão falar: não, talvez eu não consiga chegar vivo até a volta do Senhor. Não importa. O importante é que, momento, se eu dormir antes, eu durma e saiba que quando eu me levantar, receberei a minha herança. Nós temos que nos preparar para a volta do Senhor. Alguns dizem: quando o Senhor voltará? Não sei. Mas de uma maneira prática é assim: se por acaso eu dormir antes, ali voltou, o Senhor Jesus já voltou para mim. Né? O momento que eu dormir no Senhor é o momento já da volta do Senhor para mim. Porque no momento que eu despertar, que eu ressuscitar, eu já estarei diante do tribunal de Cristo. Aí não tem mais atalho. Se você dormir agora, você vai acordar no tribunal de Cristo. Então, nós precisamos fazer o que, irmãos? Precisamos ser sóbrios e vigilantes. Temos que vigiar a todo tempo. Não tenho tempo eu ia destrinchar um pouquinho mais sobre os vencedores nas igrejas de Apocalipse. Mas rapidamente vamos dar uma pincelada aqui. Aqui tem 7 condições de vencedores. A primeira é da igreja em Éfeso, em Apocalipse 2. A igreja em Éfeso é uma igreja em degradação. Não degradação na busca pelo Senhor, mas degradou-se no conhecimento.
Graças ao Senhor que nós estamos vendo uma série de mensagens sobre a nossa atitude para com as verdades, significando que nós não estamos preocupados com apenas doutrinas ou conhecimento. Nós queremos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Temos que vencer a doutrina. Temos que vencer o conhecimento. Nós temos que aplicar a palavra no nosso viver. E como é que você aplica a doutrina, o conhecimento? Como é que você vence a doutrina e o conhecimento? Você vence tomando a palavra como alimento. A palavra de Deus é alimento. Por isso que o Senhor disse para a igreja em Éfeso, para o vencedor: dar-te-ei comer da árvore da vida, versículo 7, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Significa que nós precisamos hoje vencer, como? Comendo de Cristo, comendo da sua palavra. Como é que eu como de Cristo? Invocando o nome do Senhor. Toda vez que você invoca o nome do Senhor, toda vez que você invoca do seu coração o nome do Senhor, você está vencendo a doutrina, você está vencendo o conhecimento. E você também está se alimentando de Cristo, que é a nossa verdadeira comida. Se alimenta de Cristo como nossa verdadeira bebida, se alimenta de Cristo como nosso verdadeiro ar. O nome do Senhor é a maneira de nós comermos Cristo e bebermos Cristo. Quando você ora e lê a palavra de Deus, você está comendo Cristo. Quando você rumina um hino, por exemplo, quantos irmãos hoje levantaram para ruminar um hino, para desfrutar de um hino, falar um pouco, você está também comendo de Cristo como alimento. E essa maneira nos fará vencedores. Amém? A igreja em Esmirna é uma igreja que sofreu perseguição. Irmãos, hoje nós também sofremos perseguição. A condição dessas 7 igrejas aqui é a condição hoje de todo o povo de Deus. Toda a situação aqui descreve a situação atual do povo de Deus. Tem muita gente no conhecimento, muita gente que perdeu o primeiro amor. Essa perda do primeiro amor não é o amor apenas, é exatamente o contato com Deus como a origem de todas as coisas. Ficou mais na doutrina que na realidade. Aí falam sobre perseguição. Nós sofremos perseguições. Não sofremos perseguições como a igreja em Esmirna sofreu, mas ela venceu. Ela venceu como? Venceu porque ela estava disposta a dar a sua própria vida por causa do Senhor. Como é que você traduz hoje dar a sua própria vida por causa do Senhor? Nada mais é que aprender a tomar a cruz e negar-se a si mesmo. Amém? O que é negar-se a si mesmo? É viver, fazer morrer o eu. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, é fazer morrer o eu. Fazer morrer o eu é você vencer toda a perseguição. Você não sofrerá o dano da segunda morte. Amém? A igreja em Pérgamo era uma igreja mundana, uma igreja que se casou com o mundo. Existe um versículo em 1 João capítulo 2 que fala: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Hoje, o que é igreja mundana? Quem é a igreja mundana? Não vamos definir fulano, ciclano, tal. Não, toda vez que a nossa vida ela está mesclada com o mundo, estamos vivendo a igreja mundana. Estamos vivendo misturado com tantas coisas, misturado com política. Irmãos, eu vou aproveitar para falar uma coisa. A igreja é apolítica. Amém? A igreja é apolítica. Nós não podemos ficar discutindo entre nós questão de governo, que partido é melhor, que partido não é melhor. Você tem que aprender, e eu tenho que aprender a apenas fazer uma coisa, é orar pelos nossos governos. Só isso. Lógico, você vai ter que votar. Vote de acordo com a sua consciência. Não tente convencer fulano, ciclano, vote nesse que é melhor, vote. No final, tudo é corrupção. Você vai acreditar de que um governo que você vai votar não seja corrupto? Talvez estamos passando por uma situação pior que antes. Mas eu digo uma coisa, graças a Deus que a China passou por uma situação tão ruim como o comunismo, e foi isso que forçou com que a revelação que nós temos hoje pudesse chegar até nós, porque fez com que o povo de Deus saísse de lá para levar a palavra por toda a terra.
Graças a Deus pela perseguição em Jerusalém, pelo Império Romano e pelos judaizantes, porque fez com que a igreja se espalhasse por toda a terra. Graças a Deus pelo Império Romano, tão autoritário, matou tanta gente, mas se não fosse o Império Romano, Paulo não poderia chegar com o Evangelho até a Espanha, que na verdade hoje Portugal também era Espanha na época. Chegou até a Espanha, porque existia todas as vias abertas, porque o Império Romano tomava toda aquela época, toda aquela terra. Tinha carruagens, tinha transporte, isso fez com que o Evangelho pudesse avançar. Nós não podemos ser tão cegos olhando só para aquilo lá, para o nosso dia a dia. Nós temos que louvar o Senhor, que tudo está debaixo do governo do Senhor. O que não podemos é impedir que o Evangelho seja pregado. Isso não queremos, nós temos que orar contra. Senhor, oramos contra qualquer governo que impede que o Evangelho seja pregado. Entendeu? Mas nós não somos a favor desse partido ou daquele partido. Nós somos a favor de Deus. E quem Deus colocou, nós temos que dar graças ao Senhor e entregar o governo nas mãos do Senhor. A igreja tem a responsabilidade de orar pelos governos. Os irmãos estão claros? Não misturem política na igreja. Não misturem o mundo na igreja. Não temos nada a ver com isso. O que é misturar o mundo com a igreja? É eu ter um viver dentro da reunião, no meu convívio com os irmãos, e eu ter outro viver lá fora. Isso é mistura, não é? Irmãos, que o Senhor possa guardar todos nós. Nós possamos vencer essa situação. E qual que é a palavra que Deus dá ao vencedor? Dar-lhe-ei do maná escondido. O que significa isso? Significa que na nossa vida particular com o Senhor, onde eu não vejo você e você não me vê, o que eu preciso é desfrutar do Senhor na minha intimidade. Desfrutar do maná escondido, que está onde? Está dentro da arca de Deus. Significa que eu estou sempre em comunhão com o Senhor, ali no Espírito. O que me dá força para poder vencer toda a mundanalidade. A igreja em Tiatira, uma igreja apóstata. Hoje tem tantas coisas que fazem a gente apostatar da fé. Tantas coisas, tantas misturas. Mas, aleluia, nós somos aqueles que vencemos. E ao vencedor lhe dará que reja as nações com autoridade, com cetro de ferro, reduzindo a pedaços como se fossem objetos de barro. E dar-lhe ainda a estrela da manhã. O que significa isso? Significa que, para vencer toda a situação da apostasia, nós temos que desfrutar do Senhor como aquele que brilha em nós. A estrela da manhã, na verdade, é a experiência nossa com a palavra de Deus, como a luz iluminando cada um de nós. Quando a luz nos ilumina, nós estamos vinculados com a palavra, com a ortodoxia da palavra, com a realidade da palavra, e nós não apostataremos da fé. Não seremos desviados por aqui, por ali. Fulano me disse, ciclano me disse, aquele lá me disse. Não, irmãos, o que me diz, está aqui, ó, a palavra de Deus. Amém? Igreja em Sardes é uma igreja que não se definiu, uma situação de penumbra, cinzenta. Começa uma coisa e não terminou, mostrando falta de comprometimento, mornidão, falta de envolvimento com a realidade, envolvimento com a prática, muita doutrina. Uma igreja onde ela não tinha as suas obras íntegras, significando assim, começa as coisas e depois, tá bom. Ou seja, faltando um comprometimento. Irmãos, nós precisamos ser pessoas que se comprometem. Em outras palavras, aqui diz, na igreja em Sardes, bem-aventurado aqueles que não se contaminaram com as suas vestiduras. Esses andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Versículo 4. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Louvado seja o Senhor. O que significa que o Senhor aqui está querendo dizer? Não se contaminar significa exatamente você manter a sua conduta, o seu viver diário
totalmente vinculado com as coisas do Senhor. Contaminar significa impurezas. Qual impureza? Qualquer uma. Impureza de pecado, impurezas do mundo, impurezas da morte. Qualquer impureza contamina as nossas vestiduras. Nós temos que manter nossas vestiduras brancas. E vimos ontem que nós temos a chave, nós temos o sangue do Cordeiro. Amém? Nós temos também a palavra do testemunho. Amém? Nós temos também o ato de negarmos nossa vida da alma, significa não amar a nossa própria vida. Tudo isso mantém as nossas vestiduras brancas. E o Senhor não vai apagar o nosso nome do livro da vida. Alguns têm uma dúvida, como assim apagar o nome no livro da vida? Nossos nomes já estão escritos no livro da vida. Tenha certeza disso. Mas, se nós não formos vencedores, durante 1000 anos, nosso nome não estará lá. Tá? Mas depois que passarmos 1000 anos, o Senhor vai e reescreve de novo o nosso nome. Porque, uma vez inscrito, não há como tirá-lo para sempre. Mas Ele pode apagar. Temporariamente. Por 1000 anos. Entenderam? No milênio, se eu e você não formos vencedores, teremos por 1000 anos nosso nome tirado do livro da vida. Naquele período de 1000 anos. Mas depois que nós amadurecermos, o Senhor vai e reescreve de novo. E nós faremos parte da Nova Jerusalém. Amém? Eu não quero ter meu nome apagado. Pelo contrário, o Pai confessará o nosso nome diante dos seus anjos. Igreja de Filadélfia é uma igreja que não tem nenhuma coisa negativa, mas Deus faz apenas uma coisa, um perigo só. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Significa, o que eu te dei, conserve. O que eu te dei, você guarda, abraça, protege, conserve, não perca. Para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Puxa vida, o nome do Senhor, nome da nova Jerusalém, o nome de Deus, nome da nova Jerusalém, e também da parte de Deus, e um novo nome do Senhor é gravado sobre nós, significando que quando o nome é gravado sobre nós, nós pertencemos àqueles cujos nomes foram escritos em nós. Nós pertencemos a Deus, pertencemos ao Senhor, pertencemos à Nova Jerusalém, nós pertencemos ao Senhor, pertencemos ao reino do Senhor. E por último, a igreja em Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja cheia de opiniões, cheia de vida da alma, cheia de mornidão, não era nem morno, nem quente, nem frio, cheio de mornidão. Irmãos, esse é um problema que aflige hoje a maioria do povo de Deus. Mornidão. É melhor ser frio, que Deus tem como esquentar. Agora, morno é uma situação bastante delicada. Porque você pensa que está, mas na verdade não está. E aí a palavra chega, não faz efeito, porque fica naquela situação. A luz chega, mas não ilumina. Eu não sei se vocês... Para mim, o pior momento para dirigir, sabe qual é? É quando está amanhecendo ou quando está escurecendo. Por quê? Porque você liga a luz e parece que a luz não ligou. Não é verdade? Você precisa de luz. Mas você liga a luz, fala, mas eu liguei a luz. Mas parece que não ligou. Por quê? Aquele... Como fala esse momento? Esse lusco-fusco. É lusco-fusco? Crepúsculo. Crepúsculo é quando o sol está descendo, né? Então, aquele lusco-fusco deixa você confuso. Você não consegue ver as coisas direito. Você quer luz, mas não consegue receber luz. Irmãos, que o Senhor tire toda a mornidão de nós. Eu e você precisamos vencer a mornidão.
Por isso que hoje nós cantamos o hino, né? Nós temos que, de fato, irmãos, valorizar tudo aquilo que o Senhor fez, renovar nosso amor para com o Senhor, para jogar fora toda a multidão de nós. E essas coisas, irmão, nós temos que vencer todos os dias. Depois, irmãos, leiam com calma essas 7 igrejas. Cada condição dela, possamos dizer: Senhor, me dá força para vencer. E como é que nós vencemos? Sem dúvida, invocando o nome do Senhor. Invocando mais o nome do Senhor. Nos envolvendo mais nas coisas do Senhor. Hoje tem tantos serviços que Deus deu para nós. Serviço na vida da igreja aí, coisas práticas. Tudo é para que nós possamos o quê? Para que nós possamos nos envolver. Especialmente, eu digo uma coisa: o melhor serviço ainda é um serviço sacerdotal. Sabe qual é? É o serviço onde você pode pregar a palavra do Senhor para as pessoas. Você arrumar cadeira, fazer limpeza, ficar na recepção, é um bom serviço. É um serviço levítico, um serviço digno. Mas o melhor serviço é quando você pode levar Cristo para as pessoas. Pregando o evangelho, apacentando, encorajando, animando. Pessoas que estão com joelhos trôpegos, você fortalece os seus joelhos. Pessoas que estão com mãos descaídas, você fortalece. E voltando ao que diz Daniel: os sábios resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que a muitos conduzir à justiça como estrelas sempre e eternamente. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa fazer todos nós vencedores. E para dizer vencedores, agradecemos a Deus que o Senhor nos deu acima do que pedimos ou pensamos. Amém.